Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Silva Brito e eu vou estar apresentando sobre a atividade do trabalho final da matéria de sistemas distribuídos, certo? Eu vou começar agora, né, mostrar um pouco da estrutura que eu fiz aqui, seguindo as orientações do professor Fernando, né? Basicamente, o meu projeto está separado em controller, exceptions, model, repositories, services, handler, handler e resources. E também tem o POM, que eu fiz algumas configurações. A parte de POM, foi adicionada aqui duas dependências do Spring Boot, uma para lidar as duas para lidar com o banco de dados, uma para fazer a conexão com MySQL, outra do próprio framework Spring Boot. A gente tem aqui a parte de controller, que são os controladores das rotas que eu vou chamar via Postman para poder fazer a consulta. Então aqui eu tenho a parte de get by ID, get all, create, update, e delete, por último, né? São as quatro operações, por assim dizer, básicas de um CRUD, né? O processo repete para as outras rotas, né? Nesse mesmo formato de get, get, create, update e delete, certo? Então aqui a gente tem o controlador de tarefas, certo? Que responde a rota tarefas. Também temos o padrão, get, get all, create, update, delete e o user control, que tem aqui também responde na rota usuários, o get by ID, get all, create, update e delete. A parte de exceptions, eu aproveitei as que já foram criadas em sala. Então, eu criei aqui a resposta das exceções, a resposta para quando não foi encontrado um recurso do banco de dados e quando uma operação, né, uma requisição formal feita também. Na parte de modelo, eu criei o objeto de projetos, certo? E aí, aqui tem os atributos de projects, os gets sets e o método hash e o método equals. E o processo também se repete para tarefas, que também responde na tabela tasks. Tem os atributos e as suas representações no banco de dados. E os get sets. Também tem o hash code e equals. E o objeto user, que também responde na tabela users. Também tem os seus atributos, né? Que vão ser repassados para o banco de dados através das notations, respectivas notations. Tem os gets e sets, hash e equals. Aqui tem as classes das interfaces, né, que vão fazer a conexão com o JVM. Então aqui a gente tem a project, a task e a user. Aqui eu também aproveitei o método, né, a classe de verificação de números, né, para poder validar as informações que são passadas para os controladores. Então aqui a gente tem a Number Verify Service, que é um serviço, e tem os serviços das rotas, que é a serviço da rota de projetos, que tem um logger aqui, e tem os métodos get by ID, get all, create, update e delete. O serviço de tarefas, que nem conta com o logger, get by ID, get all, create, update e delete. E o serviço de usuário, que também tem o logger, get all, create, update e delete. Esses serviços são os que vão executar as atividades, vão dar o retorno para o controlador e o controlador que responde às informações lá no Postman. E aí, aqui eu tenho o handler. O handler é o que eu vou estar executando aqui as sessões, né? Vou estar recebendo essas exceções e vou estar tratando.
E no Birds foi onde eu passei as informações do meu banco de dados aqui, nesse caso, para testar que eu estou usando o MySQL, certo? Depois de apresentar um pouco sobre o projeto, aqui no banco de dados, eu já tenho algumas informações criadas. Então, eu já tinha criado um projeto, eu já tinha criado uma tarefa, eu já tinha criado um usuário aqui para teste. Então, a tabela aqui está funcionando, certo? E aí eu vou mostrar o funcionamento da API aqui. Só organizar aqui, deixa eu ver quanto que está o tempo. Certo. Aqui eu vou criar o usuário 2 e aqui eu vou fazer a criação de um usuário na rota usuários. Então, se eu vier aqui e recarregar, eu tenho o usuário 2. Se eu der um get sem a barra, eu vou fazer o get all, que aí eu vou buscar todos os usuários dentro do banco de dados, como eu trouxe aqui. Se eu passar na rota apenas o parâmetro que eu quero, hum, perdão que eu apaguei aqui, né? Isso aqui. Então ele está funcionando tanto para o 2 quanto para o 1. Eu tinha apagado o S aqui, que as rotas são no plural. Então aqui eu já consigo trazer as informações. Eu consigo editar um usuário. Por exemplo, aqui o usuário eu coloquei com o mesmo e-mail. Então eu vou trocar aqui, vou colocar. Aqui ele já me trouxe a resposta. No banco de dados ele atualizou. E eu também posso dar um delete. E aí eu vou dar um delete no usuário 1. Ele trouxe aqui para mim a resposta. E ele apagou aqui. Ah, ok. Vamos testar a outra rota, que é a de projetos. Eu vou testar a de projetos primeiro, porque a rota de tarefas é dependente da de projetos, porque uma tarefa precisa ter o ID do projeto e do usuário. Então aqui eu vou utilizar somente a de projetos primeiro. Aqui na parte de criação, eu vou colocar só para separar. Vou fazer a criação. E aí aqui a gente tem duas tarefas. Se eu trazer com get all, eu tenho as informações. Se eu quiser só o último que eu criei, consigo solicitar, fazer um update. E vou colocar que, na verdade, são 24 horas e tem metade das tarefas. Então, se eu fizer um update e eu procurar no banco de dados, ele atualizou as informações ali para mim. E se eu fizer um delete, eu vou fazer no primeiro, send e atualizar. Então aqui ele já trouxe para mim. E por último, a parte de tarefas. Eu vou criar aqui a tarefa 2. Também trouxe a resposta aqui para mim. Se a gente for em tasks, ele trouxe as informações aqui. Se eu fizer um get all, trouxe as respostas para mim. Se eu fizer um get, pegando a última informação, ele traz para mim o que que eu criei por último. Se eu atualizar, aí eu tenho aqui input.
Então, eu vou atualizar. Então, aqui ele atualizou o status para mim. As outras informações eu não mexi. E o delete também está. Então, aqui também sobrou as informações deles. Aí, aqui eu não criei regra de unicidade ou alguma trigger que lidasse com o banco de dados, então tem algumas informações, por exemplo, a tabela tasks, que é dependente de outras tabelas, eu criei as informações sem verificar, né, os IDs, e aí quando eu apaguei, não apaga as outras tabelas, elas ainda ficam correlacionadas. Então ficam os objetos aqui criados. Mas do projeto é isso.